Conhecimentos gerais. Políticas públicas. Introdução às políticas públicas, conceitos e tipologias. Conceito de políticas públicas. Políticas públicas são basicamente ações planejadas pelo governo para resolver problemas e atender às necessidades da sociedade. Isso vai desde cuidados com saúde e educação até estratégias para impulsionar a economia e reduzir desigualdades. As políticas públicas representam as escolhas do governo para encontrar soluções que beneficiem todos os cidadãos. Tipologia de políticas públicas. Quando falamos em tipos de políticas públicas, estamos categorizando essas ações com base em critérios específicos. Podemos dividi-las por setores, como saúde, educação, meio ambiente, moradia, entre outros. Também podemos classificá-las pelos objetivos, abrangendo áreas como inclusão social, desenvolvimento econômico e segurança pública. Além disso, essas políticas podem ser implementadas por meio de diferentes instrumentos, como regulamentações, programas de ajuda financeira e investimentos em infraestrutura. Ciclos de políticas públicas, agenda e formulação, processos de decisão, implementação, seus planos, projetos e programas, monitoramento e avaliação. Os ciclos de políticas públicas são um conjunto estruturado de fases que delineiam o desenvolvimento, implementação e avaliação de medidas governamentais. Cada estágio desempenha um papel crucial, assegurando que as políticas sejam eficazes e respondam adequadamente às necessidades da sociedade. Vamos explorar cada fase de forma mais detalhada. Agenda. Na fase de agenda, destaca-se a identificação cuidadosa e a priorização de problemas ou questões que requerem intervenção governamental. A análise da agenda pública é essencial para determinar quais desafios merecem atenção e recursos. Essa etapa serve como base para o desenvolvimento futuro da política. Formulação. Na fase de formulação, a proposta de política começa a ser delineada. Aqui, estratégias, objetivos e abordagens são desenvolvidos para enfrentar o problema identificado. A formulação exige a participação de especialistas, tomadores de decisão e, muitas vezes, a sociedade civil para garantir que as políticas sejam bem fundamentadas e alinhadas com as necessidades reais. Processo de decisão. Muitas pessoas diferentes participam dessa decisão, como o governo, grupos da sociedade, empresas e acadêmicos. Cada um contribui com suas ideias. O processo de decisão envolve a participação de diversos atores, incluindo o governo, sociedade civil, setor privado e academia. Cada grupo desempenha um papel único no debate, na análise e na aprovação das propostas. A inclusão de múltiplos interessados garante uma representação mais ampla de perspectivas, promovendo decisões mais equitativas e legítimas. Implementação. Agora, é hora de colocar o plano em ação, com detalhes sobre o que fazer, quando fazer e quem é responsável por cada tarefa. A implementação representa a transformação das ideias formuladas em ações práticas. É nesse estágio que os planos detalhados são postos em prática, com a alocação de recursos e a coordenação de esforços para garantir a execução eficiente das políticas. Planos. Os planos detalhados constituem um elemento fundamental na implementação. Os planos detalhados são como um manual que explica exatamente o que precisa ser feito. Eles mostram claramente as atividades, quando elas acontecerão, quem é responsável e quais recursos serão usados. Projetos. Durante a implementação, são criados projetos específicos para resolver partes específicas do problema. Programas. Os programas são como pacotes que reúnem todos os projetos e ações.
Eles buscam resolver o problema de uma maneira completa e duradoura, abordando todos os aspectos importantes. O objetivo é criar uma mudança que seja sustentável ao longo do tempo. Monitoramento. Durante todo esse processo, é importante ficar de olho no que está acontecendo para garantir que tudo esteja indo como planejado. O monitoramento fornece dados em tempo real que podem ser utilizados para realizar ajustes e correções conforme necessário. Avaliação. Na fase de avaliação, é como se desse uma boa olhada no que aconteceu e se as deram certo. Se avaliam os indicadores para ver se foi alcançado o que se queria e se as políticas realmente funcionaram como esperado. Essa análise crítica é super importante porque nos ajuda a corrigir e melhorar as políticas para o futuro. Juntas, essas etapas formam um ciclo dinâmico que ajuda as políticas públicas a serem eficazes e se adaptarem às mudanças na sociedade. Isso é como garantir que as políticas continuem funcionando bem. Institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado. Pensa nas políticas em direitos humanos como regras super importantes que garantem que todo mundo seja tratado com dignidade. Agora, imagine que essas regras se tornam leis, algo sério e que vale sempre, não importa quem está no comando. Incorporação à estrutura legal, fazendo parte das leis do país. Esse processo chama-se institucionalização, e é quando essas regras de direitos humanos se tornam parte das leis do país. Se criam as leis para proteger esses direitos de um jeito permanente. Essas leis não dependem de quem está no governo na época, elas ficam sempre valendo, fazendo parte das principais regras do país. Compromisso permanente. Isso significa um compromisso sério, algo que não muda. As políticas em direitos humanos se tornam parte da identidade do país, mostrando que se valorizam as questões como dignidade, liberdade e igualdade para todo mundo. Proteção contra variações políticas. Quando essas regras são institucionalizadas, elas ficam mais seguras contra mudanças políticas. Isso é bom porque as ações para proteger e promover os direitos humanos continuam, mesmo que o governo mude. Essa segurança ajuda a construir uma sociedade mais justa e que respeita os direitos fundamentais de todos. Federalismo e descentralização de políticas públicas no Brasil, organização e funcionamento dos sistemas de programas nacionais. O federalismo e a descentralização desempenham papéis cruciais na configuração e execução de políticas públicas no Brasil, delineando a autonomia dos estados e municípios e promovendo o alinhamento e cooperação entre os diversos níveis de governo. Federalismo, autonomia de estados e municípios. Vamos simplificar. O federalismo no Brasil é como um jogo de distribuição de responsabilidades entre o governo grande, União, e os governos menores, estados, cidades e Distrito Federal. Isso significa que cada lugar pode fazer suas próprias regras e programas para atender melhor as pessoas que vivem lá. Descentralização, alinhamento e cooperação. Agora, a descentralização é como quando esses governos menores, estados, cidades, se unem para trabalhar juntos. Eles têm seus próprios assuntos para cuidar, mas também colaboram para fazer programas que beneficiem todo mundo. Isso é importante para garantir que as ações sejam eficientes e ajudem quem precisa.